Agora nós vamos conversar com o candidato do PSTU à Prefeitura de Teresina nessa série de entrevistas que o Jornal Cidade Verde e também os programas jornalísticos aqui da TV Cidade Verde, Notícia da Manhã e Jornal do Piauí, fazem com os candidatos que disputam a Prefeitura da capital. Candidato, boa noite mais uma vez, bem-vindo, muito obrigada pela presença para discutirmos um pouco sobre as propostas do PSTU. O senhor não é novato na política, não é a primeira vez que o senhor disputa um cargo majoritário, inclusive. Com que disposição e propostas o senhor enfrenta mais essa eleição? Olha, boa noite, Nádia, boa noite às pessoas que nos acompanham. Então, a nossa campanha está muito bem, né? Agradecemos muito os apoios que nós temos recebido, a simpatia das pessoas, as manifestações diversas, dos diversos setores das categorias profissionais, especialmente servidores públicos, da educação em particular, né? Mas a juventude, os trabalhadores nos bairros, as pessoas, as famílias, né? Tem manifestado muita simpatia e muito apoio à nossa candidatura e a gente fica muito animado com isso e é isso que nos faz dar energia para seguir na campanha até o dia 6 de outubro. Candidato, o senhor destacou a educação, que é o setor em que o senhor tem amplo conhecimento, o senhor é professor, e eu li o seu plano de governo e existia ali, uma das propostas é a questão de aumentar o PIB, né, que é investido na educação, seria ali em torno de 7% a 10%. Como que seria aplicado isso? Quais seriam as melhorias que o senhor acha que sejam necessárias para a educação de Teresina? Perfeito, Lívia. Olha, eu vendo aqui os outros candidatos, né, fazendo comparações, eu acho que uma comparação fundamental que a gente precisa fazer é a seguinte, né? Esses três candidatos, os dois que apareceram aqui e o outro que vai aparecer depois, que é o representante do Karnak, né, o Fábio Onaro, esses três candidatos, eles são governo, já foram governo, há 30 anos nessa cidade e nesse estado. E a comparação que a gente tem que fazer é o seguinte: qual foi a mudança que foi feita na vida das pessoas, da população, qual foi a mudança qualitativa que tivemos em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao transporte, à moradia, né? Esses candidatos, eu estou dizendo seriamente às pessoas, à população trabalhadora de Teresina, à juventude, votar nesses candidatos é dar um tiro no próprio pé, porque a eleição deles significa a continuidade das condições de vida hoje em decadência da população e da cidade de Teresina. Então, na questão da educação, nós vamos priorizar aquilo que não está sendo feito, né? Que é a reestruturação das escolas, que é a valorização dos profissionais da educação, com a realização de concurso, com a valorização do plano de carreira, com formação, tá certo? Com a criação de creche, construção de creches para atender aquilo que o Plano Nacional de Educação coloca. A meta mínima é 55%, Teresina tem uma cobertura de 24% apenas, significa que as crianças da classe trabalhadora não estão na creche, não tem pré-escola, né? Porque esses 24% aí cobre a classe média, né? E os ricos da cidade. Os filhos da classe trabalhadora, não. Então, nós precisamos estruturar as escolas com bibliotecas, com restaurantes, com quadras esportivas, com laboratórios de informática. As escolas precisam ter condições de oferecer uma educação de qualidade para os filhos da classe trabalhadora. A escola pública precisa ser com esse nível de qualidade. Bom, candidato, o senhor tem dito que a verdadeira esquerda é representada pelo seu partido, pelo PSTU. Que propostas o senhor apresenta para a cidade de Teresina sob o ponto de vista dessa gestão de um partido socialista? Olha só, Nádia, nós estamos dizendo que a nossa campanha, a nossa candidatura é de oposição de esquerda e socialista aos governos federal, estadual e municipal. Então, desse ponto de vista, com independência de classe, uma candidatura voltada para o fortalecimento das lutas da classe trabalhadora e pela construção de um programa que possa efetivamente enfrentar esses problemas que nós citamos aqui, né, precisa ter esse perfil.
não pode ter rabo preso com os grandes empresários. Portanto, o perfil da nossa gestão é um governo da classe trabalhadora, com a classe trabalhadora e para a classe trabalhadora. E quando eu falo Nós nunca tivemos um governo assim em Teresina. Nós nunca tivemos, e nem no Piauí. Nós precisamos construir um governo, porque até agora o que a gente teve são governos dos grandes empresários, dos ricos, e está aí as mochilas de dinheiro rodando, circulando na cidade, candidatos comprando mandato de vereador, candidatos comprando mandato de prefeito, e depois de eleitos, eles vão enganar os trabalhadores e a população. Vamos continuar sem a creche, vamos continuar sem o ônibus, vamos continuar sem a escola de qualidade e a saúde, inclusive o remédio, né? O esparadrapo, o Dorflex, que falta lá no posto de saúde. Quando eu falo de perfil de gestão, candidato, eu me refiro justamente a essa forma de, como o senhor coloca, inserir a classe trabalhadora dentro do projeto de gestão. E aí a política que se faz tradicionalmente falando, por exemplo, há que ter uma boa relação com o parlamento, com o legislativo municipal. Então o senhor enxerga que há uma possibilidade de se caminhar junto, tendo essa política da forma como ela é hoje? Nós queremos estabelecer uma boa relação com a população, em especial a população trabalhadora, né? Através dos conselhos populares. Então, nós vamos colocar o orçamento da prefeitura nas mãos da população. O orçamento da prefeitura é da população. Eu tenho dito por aí que a classe trabalhadora, os mais pobres, eles gastam até 45% da sua renda com imposto. Os mais ricos não gastam 20%. Então, o orçamento é da população, em especial da população mais pobre. Então, nós vamos criar os conselhos populares, o Conselho Popular do Transporte, o Conselho Popular da Saúde, da Educação, né, do Meio Ambiente, né, e os conselhos vão dizer quais são as necessidades da população e como é que o orçamento deve ser investido. Não é possível a gente ter um orçamento na Câmara dos Vereadores de 116 milhões, cada vereador custa 4 milhões para essa cidade, né? Enquanto a juventude da cidade tem um orçamento de 4 milhões, enquanto as mulheres têm um orçamento de 5 milhões, enquanto a agricultura familiar tem um orçamento de 6 milhões. Então, isso não é possível. Candidato, aproveitando esse gancho do orçamento, o senhor já teceu várias críticas sobre essa dificuldade, essa desigualdade na distribuição do fundo partidário para os partidos. Eu queria que o senhor desse a sua opinião, mas respondesse se de fato é possível haver uma candidatura espontânea, sem haver esse estímulo do fundo partidário, sem haver essa estrutura por trás de uma candidatura. Claro que eu acredito. Se eu não acreditasse, eu não seria candidato. Porque nós não temos dinheiro, nós não temos nenhuma mochila com dinheiro, nós não recebemos dinheiro de empresas, né? Nós não temos fundo partidário, o nosso fundo eleitoral é muito pequeno e a nossa campanha é feita na base do trabalho voluntário, da militância, dos apoios, e a gente tem independência de classe. Se quisermos ter, de fato, um governo que enfrente os poderosos, que enfrente as grandes empresas e que resolva os problemas da população, os mais básicos, é preciso que a gente tenha essa independência e construa. Eu não sou candidato e não quero ser prefeito para administrar as desigualdades sociais. Pelo contrário, nós somos candidatos para superar essas desigualdades sociais. E não tem como enfrentá-las se a gente não tiver uma concepção diferente de estrutura de governo na cidade. Queria agradecer ao candidato Geraldo Carvalho, do PSTU, conversando com a gente hoje aqui no Jornal Cidade Verde. Candidato, muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Dia 6, vote 16.